E aí nós temos uma segunda notícia para falar também, que nós vamos mostrar para vocês a importância de uma descoberta de um novo dinossauro carnívoro na Argentina. Vamos lá. Uhum. Exatamente, né? O dinossauro que está sendo chamado aí de dinossauro dragão, por causa do seu nome, né? Esse novo dinossauro foi descoberto na Argentina, num lugar que tem muito fóssil, que é a Patagônia, né? O deserto da Patagônia. E muita gente pergunta lá no nosso canal, nossa, por que a Argentina tem muito mais fóssil que no Brasil? Um dos motivos é porque uma grande parte do território argentino está num deserto. E o deserto, por si só, ele já abre muito mais espaço para você procurar, né? Tem muito mais rocha exposta. Tem muito fóssil embaixo da Amazônia também, mas a raiz das árvores quebra, e duas, é difícil, você não vai desmatar a Amazônia para procurar, ver se tem fóssil embaixo dela. Então você tem que procurar onde as rochas já estão aflorando. E esse novo dinossauro faz parte de um grupo chamado de Carcharodontosauridae, é uma família de dinossauros grandes e carnívoros. Para muita gente pode bater o olho e falar, nossa, é o Tiranossauro Rex. Mas uma maneira de diferenciar um dinossauro grande quando é um tiranossauro ou não, é que os tiranossauros só têm 2 dedinhos na mão. E aqui dá para ver que ele tem 3. Né? Então, se você vê um dinossauro grandão com essa carona de tiranossauro e olha para a mão dele, se tiver 2, é um tiranossaurídeo. Se tiver mais, é um outro bicho. E os carcharodontosaurídeos, pois é, exatamente, as aves. Ararinha azul é um dinossauro, Bruno? Exatamente. Pois é, são os dinossauros atuais. Então, a gente está falando de reintrodução de dinossauros na natureza, né? Valeu, Edu. E uma coisa muito interessante é que no hemisfério norte, então lá na América do Norte, na Ásia, enquanto os dinossauros carnívoros dominantes, os predadores de topo, eram os tiranossaurídeos, aqui no hemisfério sul, quem dominava eram esses, os carcharodontosaurídeos, que eram tão grandes quase quanto os maiores tiranossaurídeos. Então a gente está falando de bichos predadores que tinham 10, 12 metros de comprimento, né? São bichos enormes. Dá para ver bem... O tamanhozinho da pessoa, né? Pois é, então nessa imagem aí de cima a gente tem uma pessoa como escala, e aí dá para ver que mesmo os menores carcharodontosaurídeos já eram assim, né, praticamente da altura, até mais altos do que uma pessoa. Imaginem os grandes, né, como esse aí em verde, que é o famoso giganotossauro, né? Para quem assistiu o filme Jurassic World Dominion, é um dinossauro que aparece aí nesse filme, isso o Lucas está apontando, né? Essa ilustração aí é do bicho que aparece no filme. Então ficou bem famoso recentemente, né? Por conta da cultura pop, do universo Jurassic Park, Jurassic World. O Lucas tá rindo aí. Eu tô rindo porque o Jurassic World sempre estraga a noção científica das coisas, né? Eles podiam ter feito o giganotossauro bonitinho e tal, mas colocaram essa crista aqui atrás, que eu não sei se tem evidência disso. Não tinha. Tem outros dinossauros que têm cristas atrás, inclusive um deles é um carcharodontosaurídeo, que é o Acrocanthosaurus, mas o giganotossauro tá muito longe dele, tá muito distante. Ele não teria. Eles gostam de fazer essas misturas, né? De deixar o bicho com uma cara de mal, né? Fazendo essas coisas. E outra coisa, isso vai fazer sentido, acho que com o nome do dinossauro também, né? Porque aqui no Jurassic World parece que tem tipo uns dentes de crocodilo, uns dentes meio emaranhados assim, né? Porque o nome Carcharodontossauro tem a ver com dente de tubarão, alguma coisa assim, não é? Exatamente, né? Exatamente. Carcharodon significa dente de tubarão. E foi porque as primeiras pessoas que descreveram esses animais, eles descobriram com dentes quebrados. E aí acharam que pelo formato dos dentes quebrados, parecia com dente de tubarão. Quando a gente olha hoje em dia, não parece muito dente de tubarão. Lembra muito mais, porque os dentes do tubarão são triangulares, né? Então eles são triangulares e achatados. Eles lembram muito mais os dentes dos crocodilos, que são arredondados e pontudos em cima. Então deveria ser dente de crocodilo. Nessa parte aqui tá certo, então, os dentes dele aqui, no filme? Sim, tá um pouco torto só, né? Eles colocaram alguns dentes um pouquinho tortos. Acho que é pra ficar aquela cara mais de feião as proporções, mesmo, assim. Entendi. E uma coisa também que acontece, e que a gente tá começando a mudar isso, os dinossauros tinham, provavelmente, uma cobertura, um lábiozinho cobrindo os dentes. Eles não ficavam com os dentes expostos para fora, né? O pessoal compara com o crocodilo, que normalmente tem os dentes expostos o tempo todo para fora. Mas o crocodilo vive na água. Ele não tem problema de ressecar a gengiva, né? Tá o tempo todo molhando ela. Os bichos terrestres, e inclusive os dinossauros, provavelmente tinham
uma coberturazinha, tem bastante terminação nervosa no osso dele aqui, que indica que ele tinha um lábiozinho para cobrir os dentes. Entendi. Pois é. E aí, como o Bruno começou a falar, né, os tiranossaurídeos, como, por exemplo, o famoso Tiranossauro Rex, eles dominavam aí no hemisfério norte. E os carcarodontosaurídeos, né, eles dominavam o hemisfério sul. Né? Então, você tem essa diferença aí de grandes predadores de topo, né, diferentes, de famílias diferentes, dominando aí nos hemisférios diferentes aí do globo. Uhum. E eles têm uma tendência de ficar parecidos, né? Pois é. Inclusive, porque tanto os carcarodontosaurídeos, como os tiranosaurídeos, como outras famílias de dinossauros, ficam com esse corpão, né? Fica cabeçudo, cabeça comprida e dente pequeno, né? E o dente, não, aliás, o bracinho pequeno, né? E ficam com os bracinhos bem pequenininhos. Mas uma coisa muito legal dessa nova espécie é o nome dela, né? Pois é, o nome dessa espécie é Meraxes gigas. Né? E o que significa isso? Meraxes é o nome de um dragão da mitologia das Crônicas de Gelo e Fogo, né? Que ficou famosa aí com a série Game of Thrones. Você curte Game of Thrones, Lucas? Eu não assisti, mas eu sei do hype que tem, sabe? Sim. Então, tudo bem aí, não me julguem. Mas eu acho legal isso, porque eu vejo que cada vez mais os pesquisadores estão querendo chamar a atenção para as descobertas deles. Sim. E não é só uma publicação científica mais. Você fica pensando no título do artigo, você fica pensando em qual revista mandar, você fica pensando em quem você vai chamar para poder divulgar. Então, querendo ou não, eu acho que a escolha desse nome é uma divulgação científica do trabalho. O que vocês acham? Sim, é uma maneira de popularizar, né? Porque Game of Thrones fez um enorme sucesso aí de público, né? Então o pessoal conhece, né? E quando vê assim, nossa, um dragão desse universo, né, foi utilizado para nomear um bicho extinto, a gente acha que é uma coisa gigantesca, né? Ontem, inclusive, foi o Dia Mundial do Rock, né? E você tem vários bichos que foram nomeados, né, em homenagem a personalidades do rock. Também. Exatamente. Então, tudo isso ajuda mesmo a popularizar a ciência e é isso que a gente precisa. Tem um amigo nosso, o Rafael Delcourt, que ele descreveu um dinossauro novo e ele deu o nome de Thanos para o dinossauro, em homenagem ao Thanos da Marvel, né? Então, e aí todo mundo desenhou o dinossauro roxo, né? Depois ali e tal. Saquei. Legal. Tem que popularizar mesmo. Mas o que eu acho interessante, pessoal, é que não teve uma descoberta do esqueleto completo, apesar dele ter sido muito completo, né? É muito raro descobrir o esqueleto completão, né? Exatamente. Aí pela foto dá para ver. Os ossos que estão em branco nesse esqueleto são os ossos que foram descobertos. E os que estão em cinza são os ossos que não foram descobertos. É uma coisa que muita gente acha que quando a gente vai para a escavação, a gente tira o bicho inteiro de uma vez. E não é verdade, né? Então, não quer dizer que os ossos não estão lá. Muitas vezes eles não terminaram de escavar nessa região. E o fato de ter encontrado desse jeito, ó, você tem cabeça, você tem parte do pescoço, você tem braço, você tem cintura com as pernas, você tem parte do rabo. Isso por si só já é uma raridade na paleontologia. Isso a gente já está 95% satisfeito com a descoberta. Porque normalmente não é assim. Normalmente você encontra 2, 3 ossos isolados e tem que trabalhar em cima daquele material. São raros os casos em que você tem um bicho tão completo como esse, preservado. E qual que foi o grande avanço assim, dessa espécie? Por que o pessoal está chamando tanta atenção para isso? Essa espécie foi muito legal de ter sido descoberta, porque ela foi descoberta muito próxima de onde são encontradas outras espécies de grandes dinossauros carnívoros. E, normalmente, você não tem vários predadores de topo ocupando o mesmo lugar. Né? O que acontece é que, normalmente, você tem uma, no máximo 2 espécies de predadores de topo. E aí, nessa região, em 2 formações diferentes, na formação Candeleiros e na formação Ruico, uma fica em cima da outra, você tem, se eu não me engano, 4 espécies de carcarodontosaurídeos gigantes, mostrando que você tinha várias espécies meio que convivendo ali, disputando as mesmas presas, do mesmo jeito. E um salve aí pro Lucas, né? O Lucas Alves, né? Nosso fã. Boa noite, Lucas. Muito tempo lá no canal. Abraço. Um seguidor desde que a gente tinha menos de 1.000 inscritos no canal. Bom demais. E isso nos mostra
que algumas regiões do mundo tiveram tanta biodiversidade no passado que você tinha o topo da pirâmide, né, aqui, os predadores de topo, muito diversos. E, além disso, tem um outro ponto nessa descoberta, que é o quê? A maioria, né, das pessoas acha que todos os dinossauros foram extintos no final do período, né, quando caiu o asteroide aqui na Terra e tal. Os carcharodontosaurídeos não. Eles foram extintos 30 milhões de anos antes disso. Ah, tá. Achei que eles tinham sido extintos depois. Não, eles não chegaram a durar depois. Eles foram extintos antes disso. Eles não viram a queda do asteroide. Eles não assistiram aqui. Pô, que pena, né? Era a pena deles, Foram né? embora antes. E quando a espécie é extinta naturalmente, uma coisa que acontece é que a gente começa a ver a diversidade da espécie diminuindo com o tempo. Mas no caso dessa família de dinossauros, a diversidade de espécies foi aumentando com o tempo até ser extinta de repente. Então, estudar esses animais no passado ajuda a gente a entender como que eventos de mudanças climáticas, a gente sabe que nesse momento o mundo passou por uma mudança climática. Nesse momento Então, em que eles foram extintos. Em que eles foram extintos, que acabou levando eles à extinção. Entender como essa diversidade foi afetada por essas extinções pode nos ajudar a prever como que pode acontecer no futuro. O que pode acontecer com a nossa diversidade hoje em dia, se caso a gente continuar com esse rumo de mudanças climáticas que a gente está fazendo. E aí a gente volta basicamente para o assunto anterior, né, das ararinhas azuis, que é falar de extinção, falar de mudanças nos ecossistemas, de catástrofes ambientais, de mudanças climáticas, porque a gente sabe que tudo isso leva à extinção das espécies, né? E como o Bruno falou, a gente entendendo como que foram essas mudanças climáticas e extinções no passado, a gente consegue entender melhor como que essas mudanças climáticas de hoje podem afetar e extinguir as espécies de hoje. Então, ó, tá tudo interligado. Sim, e a gente tem que estudar também, né, como é que essas descobertas, além disso tudo, né, traz muita informação que não estava em alta agora sobre comportamento do dinossauro. Você consegue avaliar a partir dos ossos, né, dos fósseis, como é que ele se comportava, qual que era a característica. E a gente espera que essa e outras descobertas continuem sendo feitas. Uma coisa que me surpreendeu é que na última vez que vocês vieram aqui, a gente estava falando de um outro dinossauro na Europa. E agora a gente está falando de um novo dinossauro na Argentina. Então, tem muita coisa para ser descoberta ainda, a gente não conhece tudo, né? E isso pode nos ajudar, como a Amanda falou, a entender o que está acontecendo com a gente hoje, né? Acho importante isso. Existem estimativas de que hoje nós conhecemos mais ou menos de 800 a 1.000 espécies de dinossauros. Já é bicho pra caramba. Mas a estimativa é que tenham existido pouco mais de 40.000 espécies. Nossa! Então, a gente está muito longe de descobrir toda a diversidade de dinossauros que já existiu no mundo. Só de dinossauros, né? Sem considerar todos os outros animais.